Uma boa tarde a todos, paz, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Filadélfia rema sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o trabalho das suas mãos. Boa tarde para você que me assiste via YouTube, via Facebook, você que me ouve via WhatsApp e você que está do outro lado nesta hora, neste momento, ouvindo da parte de Deus aquilo que Ele tem nos entregado do alto dos céus, que tem descido sobre a nossa vida de uma maneira e de uma forma especial. Eu quero, nesta tarde, no minuto que carinhosamente tenho chamado de minuto profético, eu vou iniciar aqui uma série de estudos revelados da parte de Deus, pelo Espírito da revelação, o Espírito revelador de mistérios, uma série de estudos sobre o tema Desvendando os Mistérios do Apostolado. O apostolado não é um legado, um salvo-conduto para regalias, ditaduras, para passeio turístico, para aventuras sentimentais, matrimoniais ou coisas do tipo. O apostolado é uma chamada ministerial profunda, séria, divina, dada a Deus, dada por Deus a alguns do nosso tempo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. E ninguém é enviado se primeiro não for chamado. Segundo, se não for preparado. Preparado para só então ser enviado. E eu quero, essa primeira parte desse estudo, começar dizendo a você que Deus não me fez e não faz um apóstolo para o mundo. Não. Deus faz um apóstolo para a igreja. Para o mundo, Deus nos faz testemunhos e missionários. Para a igreja, Deus nos constitui apóstolos. E por que o Senhor diz isto? Porque nenhum apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo obteve 100% de aprovação em nenhum tempo, em nenhum momento, em nenhuma ocasião e situação da sua vida. Por isso, um apóstolo não está atrás de aprovações humanas, aprovações seculares, aceitação maciça por uma sociedade que pouco conhece a Deus, menos ainda como se dá sua chamada na vida de alguém, e nem tampouco o poder capacitador de Deus para não escolher os que se acham, os que se sentem, os que impõem-se ser. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, a pequena para se sobrepor às grandes, as que não são para reduzir a nada aquelas que acham que são. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Embaixador, ministro, profeta, enviado. E há uma grande mobilização de Satanás, exatamente nutrindo na mente cauterizada daqueles que não têm este chamado ou esta chamada ministerial, a falsa sensação e definição de que fora aqueles que eles elegeram, acreditam, idolatram, não podem haver apóstolos. E a palavra de Deus diz que o 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, enfrentou isso em Corinto, no seu ministério, chegando em Corinto, melhor dizendo, ele disse aos coríntios, abra aí, carta de Deus escrita pelo apóstolo Paulo, primeira carta de Deus escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios,
capítulo 9, versículo 2. Em outras passagens nós vemos Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, porque há uma mancha desgraçada, maldita e maligna por parte de mercenários, canalhas, hipócritas, fariseus, os que são da sinagoga de Satanás, que a si mesmos declaram apóstolos e não são. Há um alastrar de maus testemunhos tão grandes que se torna até difícil alguém acreditar que existam apóstolos no nosso tempo. Homens escolhidos por Deus e dotados de capacidade espiritual para defender a igreja, para manter e defender a sã doutrina, socorrer a causa das viúvas, dos órfãos, defender a noiva como faz Cristo, que deu a vida pela igreja. A palavra de Deus diz, primeira carta de Deus escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, já encontrou aí? Versículo 2. Quando o apóstolo Paulo é confrontado, criticado, ora, eu lembro de você quando Saulo de Tarso, o que é isso, meu irmão? Até ontem você não perseguia a igreja? Até agora há pouco você não era um déspota, um assassino, um perseguidor? Alguém que tramava as escondidas e conseguia, por influência política e jurídica, perseguir, alvará, carta de condenação contra os servos de Deus? O próprio Estevão, quando apedrejado, você segurou a capa e testemunhou a sua morte e vibrou com ela. E agora tu vem dizer que é apóstolo, que encontrou com ele no caminho de Damasco, que ele te chamou? Primeira carta de Deus escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2 diz, se não sou apóstolo para outrem, quer dizer, para os outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. Deus não faz um apóstolo para o mundo, Deus faz um apóstolo para a igreja. E os que se convertem, os que são abençoados, os que têm uma vida transformada, os que conhecem o testemunho e aprendem na entrega, na dedicação, na renúncia, numa vida vivida em prol do cumprimento deste chamado, é que são selo deste apostolado. Quer dizer que o apóstolo verdadeiro de Cristo não precisa do aval do mundo. E olha que nós vivemos num país de Estado laico onde se acredita naquilo que quer, mula sem cabeça, saci pererê, menino da porteira. Acredita-se até que homens pecadores como nós veio do céu, de Marte, sabe-se lá de onde definem os ideólogos e filósofos. Mas há uma grande dificuldade que Deus possa chamar um homem, dotá-lo de capacidade para ser embaixador, para ser o defensor da sã doutrina, o mantedor da ordem, o exemplo vivo para a igreja a ser seguido, o testemunho verídico e eficaz de que aqueles que nele crê podem fazer a obra que ele faz e a faz maiores do que essa. Por isso que eu digo, um apóstolo não é um turista para ficar viajando para Israel. Olha o apóstolo indo, olha o apóstolo vindo. Não. Um apóstolo não é senhor da lei para ficar casando 10 vezes, descasando, vendendo, comprando, usando o talento que Deus lhe deu para a edificação da igreja, porque ele dá dom conforme lhe aprover e for bom para a contribuição da edificação do corpo de Cristo e estabelecer seu reino na terra. Usa do dom para poder escrever livro, lucrar, subjulgar. Não. O apostolado verdadeiro, ele é a tradução ministerial
do exemplo deixado por Cristo nessa terra a ser seguido, cumprido e obedecido. O apostolado não é um salvo-conduto para imperialismo, para ditadura, não. O apostolado é uma chamada sublime, divina, celestial. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A obra de cada um vai cair na sua cabeça e cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que você não conhece, não critique. Os senhores hermeneutas que estão do outro lado não vivem a afirmar e a dizer que a palavra de Deus é o seu próprio intérprete e segundo as regras da própria hermenêutica, né? Observação, correlação, interpretação e aplicação. Observe. Se não tem o chamado, se não tem o conhecimento do mundo espiritual para avaliar, não fale daquilo que você não conhece. Não condene aquilo que você não conhece. Mas se é corrupto, se é uma vergonha para o Evangelho, se é uma tradução negativa do que é ser verdadeiramente o apóstolo de Cristo, combata, denuncie e condene, porque o próprio apóstolo Paulo, em determinada escrita, disse: usado por Deus, movido pelo Espírito de Deus. E não concordo com a teoria de que a palavra de Deus não é, em essência, totalmente a palavra de Deus. Ela contém mentira. O que Deus não revelou, ele permitiu que se escrevesse. Toda a escritura é divinamente inspirada. Foi ele que inspirou. O próprio apóstolo Paulo, ele declara que nós levamos cativo toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós vamos continuar, eu vou continuar falando sobre o desvendar do ministério apostólico nos nossos dias, e que você esteja atento do outro lado, buscando em Deus o discernimento e não permitindo que nenhum espírito satânico de sedução, de imperialismo diabólico, de principado do inferno, te subjugue e te condene, porque um apóstolo, ele não é levantado para que alguém lamba seus pés, para que alguém engraxe seus sapatos, para que alguém o tenha como semideus, porque a glória que é de Deus, ele não dá para outro. Uma coisa é ser embaixador, representante. Uma coisa é ser ministro de uma nova aliança. Uma coisa é ser enviado para anunciar. Outra coisa é querer pegar a glória do anúncio para si. É querer posicionar-se como ele. Isso fez na carta profética de Deus, segundo escreveu o profeta Isaías, Lucifer, no capítulo 14. E foi precipitado num abismo e no inferno. Ser apóstolo não é ser uma estrela, um popstar. É ser servo do povo, amigo de Deus, servo do povo, uma referência para a igreja, defensor da sã doutrina e defensor do senhorio de Cristo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e daqui a pouco eu continuo falando com profundidade sobre isso. Paz para o Brasil, paz para as nações.